sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Veja os destaques de hoje. Deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcanti são alvos de buscas em operação da Polícia Federal. O Supremo determinou que a investigação sobre o Banco Master, antes conduzida pela Justiça Federal, deve tramitar exclusivamente na Corte Suprema. No contexto da decisão, a Polícia Federal deve parar imediatamente todas as investigações relacionadas ao caso até que o STF autorize novas diligências. E a imprensa internacional repercutiu a aprovação do PL da dosimetria e o possível veto de Lula. Os deputados federais Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcanti, líder do PL na Câmara, foram alvo de buscas e apreensões na manhã desta sexta-feira. A ação apura o suposto uso irregular de verbas públicas vinculadas às cotas parlamentares. A PF diz suspeitar que os recursos de cotas teriam sido desviados por meio da apresentação de contratos falsos com empresas de locação de veículos. As diligências fazem parte da Operação Galho Fraco, uma nova etapa da Operação Rente-a-Car, deflagrada inicialmente em dezembro do ano passado, que apura crimes como peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Veja o que disse o deputado Carlos Jordi. Pessoal, hoje, dia 19 de dezembro de 2025, dia do aniversário da minha filha, 7 da manhã, a Polícia Federal acabou de sair daqui. Fizeram uma busca-apreensão em mim, mais uma busca-apreensão. Aliás, parece que buscam sempre fazer essas diligências contra mim em aniversários de pessoas da minha família. No dia 18 de janeiro de 2024, fizeram uma busca-apreensão na minha casa. Minha mãe, inclusive, dormia aqui, era aniversário da minha mãe, alegando que eu teria alguma participação com 8 de janeiro e pegaram uma foto forjada, que era uma foto, na verdade, de uma pessoa na posse do Bolsonaro e diziam que era do 8 de janeiro. No dia 19 de dezembro do ano passado, fizeram essa busca-apreensão com esse mesmo motivo aqui, por determinação de Flávio Dino, fizeram nos meus assessores. E era aniversário da minha filha. E hoje, novamente, evidente, aniversário da minha filha, estão fazendo novamente essa busca-apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória, é fishing expedition. Eu não vou me deixar abalar com isso. Mesmo fazendo essa covardia também com os meus pais que estão fazendo. Eles estão indo também, eles estão fazendo essa mesma busca-apreensão na casa dos meus pais. 2 senhores de idade, 2 idosos. Mas nós não vamos nos intimidar. Eu não vou baixar minha cabeça para essa covardia. Isso aqui, para mim, vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania, essa ditadura do judiciário, que persegue seus adversários utilizando o aparato da justiça, o aparato público, o aparato estatal. Nós vamos vencer essa batalha ano que vem. Eu não vou jamais deixar com que isso aqui possa me intimidar, me coagir, me fazer baixar a cabeça. Eu vou enfrentar de cabeça em pé tudo isso e vamos vencer essa batalha ano que vem. O deputado Sóstenes Cavalcanti também veio a público prestar esclarecimentos sobre o seu envolvimento na investigação e com relação aos R$400 mil encontrados em sua residência. Que também deve explicações ao povo brasileiro. Lula, que disse que pode investigar o filho, mas fica blindando a convocação na CPMI de um filho que está suspeito de receber 300 mil de mesada por mês. Ninguém deles bota a cara para vir dar explicações à opinião pública e à imprensa, como eu estou fazendo. É muito típico de quem teme
se esconder. Eu não tenho nada a temer e por isso estou aqui de cabeça erguida para dar as explicações aos meus eleitores do Rio de Janeiro, ao povo brasileiro e, com certeza, nas instâncias judiciais, meus advogados e contadores darão as explicações todas necessárias para o esclarecimento deste caso. Quero dizer que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, houve uma operação da Polícia Federal startada, pasmem os senhores e as senhoras, startadas porque dizem que eu tenho um carro alugado abaixo do preço de mercado, o que é verdade. Eu tenho um Corolla desde o meu primeiro mandato alugado, esse contrato feito, e quem sempre contrata carros aqui para nós parlamentares são os nossos assessores, neste caso meu motorista, que contratou junto a uma empresa esta também, que também presta o mesmo serviço de locação de carro ao deputado Jordi. E o carro, para quem quiser ver, se a Polícia Federal quisesse de verdade fazer uma investigação séria, era só pedir às câmaras da Câmara dos Deputados se eu tenho este carro ou não, porque a acusação é de que eu lavo dinheiro de um contrato de R$ 4.500 de um carro. Ora, tem deputados da esquerda aqui que alugam também carro da cota parlamentar, que pagam 7, tem gente que paga até R$ 8.000. E eu não estou falando que eles estão praticando nada ilícito, porque cada um contrata o carro que quiser. No meu caso, como eu gosto de gastar menos com aluguel de carro, o nosso carro tem 2 anos de uso sempre. Por isso que eu pago mais barato do que é o preço de mercado. Mas o carro sempre esteve aqui, as câmaras do estacionamento do meu gabinete, é só ir lá buscar ver se eu estou colocando algum contrato para ressarcimento ilícito. Isso é para começar a história. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. Peguei a peça e analisei. O COAF, que é um grande problema hoje do Brasil, o COAF pega a movimentação bancária das pessoas, faz uma soma gigante e falaram que o meu motorista passou na conta dele ao longo de 10 ou 15 anos, não sei o tempo da investigação, R$ 11 milhões. Ora, ele tem 2 negócios, além de trabalhar como motorista para mim. Ele tem um negócio de venda de bebidas e uma venda de lojas, que passa na maquininha de cartão de débito e crédito, e isso dá esta soma. E aí o COAF já vem há anos com a mania, e especializou nisto, em pegar a soma de movimentações e falar que a pessoa tem, o meu motorista teria R$ 11 milhões. Senhoras e senhores do Brasil e da imprensa, eu não gosto de expor pessoas, mas que vontade eu tenho que vocês possam ir na casa do meu motorista e ver onde ele mora, o padrão de vida que ele tem, e ver se R$ 4.300, se é que fosse algum tipo de transação ilícita, iria resolver este problema. Então, logo, quero dizer que essa investigação é mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Quero reiterar, desafio aqui, o presidente Lula, trazer o Lulinha, o senador, vice-líder do governo Lula no Senado, botar a Câmara, o olhar nas câmaras e explicar ao povo brasileiro como eu estou fazendo. Sabe por que faço isso? Porque quem não deve, não teme. Eu não tenho nada a temer. A polícia foi lá hoje às 6 horas da manhã, fez o seu papel, cumpriu a sua diligência e quero terminar, porque sei que já vai ser a pergunta de todos os senhores e das senhoras, dizer que sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem a origem, então não tenho nada a temer. Nós vamos continuar a nossa luta enfrentando a esquerda, que na verdade o que eles querem com esse tipo de operação? Ocultar. Como é que falaram aí o nome do Lulinha? O amigo? Filho do cara. O filho do cara. Eles querem ocultar com esta investigação e botar um pano de fundo para que ninguém saiba do Brasil quem é o filho do cara. Mas nós da CPMI vamos atrás do filho do cara, porque o Brasil precisa conhecer quem é quem neste país. Tem mais. Quero dizer que o que aconteceu com o roubo dos aposentados, até agora, é só o início. Então, daqui até a eleição do ano que vem, vão tentar fazer todo tipo de cortina de fumaça. Eu não tenho nada a temer. Quero dizer aos meus colegas de bancada, muito obrigado pela solidariedade de todos. Todos me conhecem. Sabe que se eu devesse alguma coisa, eu faria como a maioria faz aqui. Manda uma notinha para a imprensa e se esconde. Não tenho nada a temer. Vou continuar com a minha cabeça erguida. Eu fico impressionado. É como a Polícia Federal não quer investigar
A esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um contrato com um banqueiro de 129 milhões de reais. Isso a Polícia Federal não quer investigar. Por quê? Será porque é a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Estes são os problemas do Brasil. Aí querem pegar um carro alugado de R$ 4.300 para fazer uma cortina de fumaça e agora pegam dinheiro de um imóvel para falar e desviar o foco da população. Brasileiros, eu não vou perder o foco. Eu vou até o fim, porque não temo nenhum tipo de investigação. As autoridades, em especial o ministro, autor da investigação, Flávio Dino, está tudo à sua disposição para todos os esclarecimentos, inclusive sobre esta venda. Os meus advogados e contadores apresentarão toda a documentação para que fique provado a licitude de todo o dinheiro e não tenho nada a temer. Se acharam que com essa investigação contra mim e contra o deputado Jordi, que começou há um ano atrás nos nossos assessores, e agora mandam busca e apreensão sobre nós, se acharam que a gente ia recuar e retroceder, bateram na porta errada. Nós vamos continuar firmes, nós não vamos temer, porque não temos práticas ilícitas e erradas como são de muitos da política brasileira, em especial da esquerda. Esse era o meu pronunciamento. Quero aqui agradecer a presença da deputada Bia Kicis, que representa, já vou abrir para perguntas e respondo todo mundo. Eu não tenho nenhum temor, respondo tudo. Vou deixar a Bia quer falar antes e quero agradecer a presença do capitão Alberto Neto. O ministro Flávio Dino determinou hoje a quebra de sigilo bancário de Sóstenes e de Carlos Jordi e amplia a pressão sobre os dois parlamentares em uma investigação que há anos apura um suposto esquema de desvio de cota parlamentar por meio de contratos de locação de veículos no Rio de Janeiro. Agora, essa operação entra em nova fase, após a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira. Na decisão, o ministro autorizou a quebra de sigilo bancário de bens, direitos e valores dos parlamentares entre maio de 2018 e dezembro de 2024, além do compartilhamento de dados com a Receita Federal. O objetivo é rastrear a origem e o destino dos recursos, verificando lavagem de dinheiro, enriquecimento incompatível, ilícitos tributários e eventual triangulação ligada à cota parlamentar. Agora o comentário de Gabriel Monteiro. Há muita coisa estranha no ar. E quem acompanha a política brasileira percebe isso com facilidade. Sempre que investigações começam a se aproximar de nomes ligados à esquerda, envolvendo fraudes ou suspeitas graves, inclusive pessoas próximas ao presidente Lula, algo curioso acontece. O foco muda, a cena muda. E, de repente, o noticiário passa a tratar de operações da Polícia Federal contra parlamentares da direita. Não é coincidência qualquer. Esses parlamentares, em muitos casos, têm alto potencial eleitoral. São nomes fortes, especialmente para o Senado nas próximas eleições. O que chama ainda mais atenção não é apenas o alvo das operações, mas a forma como elas são conduzidas. A Polícia Federal parte direto para ações espetaculares. Há buscas, apreensões, manchetes, imagens aéreas e impacto midiático. Mas não há, antes disso, um simples convite para prestar depoimento. Isso não é procedimento padrão. Isso é método. Quando o Estado escolhe a espetacularização em vez da investigação técnica e discreta, ele deixa de buscar apenas provas. Ele passa a produzir narrativas. E narrativas destroem reputações antes mesmo de qualquer julgamento. O problema não é investigar. Investigar é obrigação. O problema é investigar sempre os mesmos, do mesmo lado, no mesmo momento político, com o mesmo roteiro. Justiça não pode ter timing eleitoral. Justiça não pode servir como instrumento de intimidação política. E investigação séria não precisa de espetáculo. Quando essas ações se repetem, o cidadão começa a desconfiar. E quando o cidadão desconfia, a credibilidade das instituições entra em risco. Essa é a reflexão. Não é ataque, é alerta. Porque democracia de verdade exige equilíbrio, imparcialidade e, acima de tudo, respeito ao devido processo legal. Pois é, e essa notícia que eu vou dar agora corrobora com o comentário do Gabriel Monteiro. Ela foi publicada pelo Senso Crítico hoje cedo no X.
O Supremo Tribunal Federal determinou que a investigação sobre o Banco Master, antes conduzida pela Justiça Federal, deve tramitar exclusivamente na Corte Suprema. Com a decisão, a Polícia Federal deve parar imediatamente todas as investigações relacionadas ao caso até que o STF autorize novas diligências. O caso envolve indícios de fraude bilionária na concessão de créditos e emissão de títulos pelo banco, além da tentativa irregular de aquisição do Banco de Brasília, BRB. O episódio levanta sérios questionamentos sobre a imparcialidade da investigação, já que há suspeitas de possíveis ligações de familiares de ministros do STF com empresas ou pessoas envolvidas no esquema, o que poderia influenciar a condução do processo. Críticos afirmam que a decisão de centralizar o caso na corte gera riscos de conflito de interesse e favorecimento, enquanto a população acompanha uma investigação bilionária parada temporariamente pela própria Justiça. A aprovação do projeto de lei da dosimetria no Senado Federal, que altera o critério de fixação de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e que pode reduzir significativamente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu destaque em jornais do exterior. Ao falar do assunto, o jornal argentino La Nación enfatizou que Lula já sinalizou sua intenção de vetar a medida, mesmo com o aval do Congresso. Se for promulgado pelo presidente brasileiro, Bolsonaro passará 2 anos e 4 meses na prisão, uma redução significativa de sua atual condenação de 27 anos. Mesmo que o petista se recuse a sancionar o PL, o Congresso poderá novamente votar para retirar o veto, frisou a publicação argentina. A Reuters destacou que é provável que o projeto enfrente resistência do Supremo Tribunal Federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para entrar em vigor. E para finalizar, veja o que disse o jornalista Cláudio Dantas para aqueles que preferiam Tarcísio Gomes de Freitas como candidato à presidência em vez de Flávio Bolsonaro. Conversando com colegas aí da direita, analistas, jornalistas, cientistas políticos, todo mundo fica ainda se lamentando. Vê o Flávio aí com essa candidatura, aí o pessoal fica batendo palma, dizendo que, maravilha, vocês estão ajudando o Lula vai ser eleito, o Lula está amando o Flávio Bolsonaro, vocês rejeitaram o Tarcísio, porque o Tarcísio é que conseguiria livrar-nos todos dessa ditadura. Acordem, senhoras e senhores. Acordem. Vocês estão fazendo análise política como se nós estivéssemos em plena democracia. Acordem. Nós não teremos eleições livres em 2026. O STF vai decidir quem vai vencer. Se for o Lula, se eles quiserem que seja o Lula, será o Lula. E alguém acredita que se o Tarcísio fosse eleito, no dia seguinte, amanheceria um sol de primavera, com os passarinhos cantando sobre a democracia. Olha, isso aí só pode ser brincadeira de vocês. E eu, mais uma vez, tive que escrever sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Coloca na tela, por favor. Coloca na tela. Abre a matéria. Abre o artigo. Deixa eu explicar para vocês o drama, tá? Vejo muita gente querendo analisar a candidatura de Flávio Bolsonaro partindo do princípio de que Flávio é Jair, o que é um erro primário. Vejo também muita gente achando que em 2026 haverá eleições livres. É um erro secundário. Há ainda os que acreditam que a candidatura do 01 é um fim em si mesmo. Terceiro erro. Todos analisam a política atual como se estivéssemos em plena democracia. Meu Deus, é preciso ser muito ingênuo ou alienado para usar de premissas que hoje já não valem absolutamente nada. Já escrevi há 2 semanas que a candidatura do Flávio era um protesto, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. Flávio não é um candidato, é uma oportunidade. Sua candidatura não é propriamente uma candidatura presidencial, mas uma arma de comunicação em massa a denunciar o sistema ditatorial que se instalou no Brasil a partir da cúpula do judiciário, capitaneado pelo déspota Alexandre de Moraes. Sua pré-candidatura gera furor midiático, atrai a atenção da imprensa nacional e internacional, permite que as denúncias sobre o arbítrio de Moraes e de sua tropa rompa a bolha bolsonarista e da direita, seja exposta a milhões de brasileiros, garante que a história do golpe ganhe uma versão diferente daquela martelada incessantemente desde 2023, expõe as injustiças contra o comerciante Clesão, a cabeleireira Débora do Batom, as avós septuagenárias Vildete Guardi e Iraci Nagosh, usa o sistema contra o próprio sistema. Flávio faz tudo isso sem gritar, sem ofender, entregando a mensagem de forma clara, limpa, plantando no inconsciente coletivo uma semente poderosa que, se bem regada, poderá germinar em breve. Ao praticar o diálogo com todos, o senador derruba resistências. Sua moderação deixa o sistema sem reação. Sem perder o equilíbrio, ele denuncia o rombo nas estatais, o roubo dos aposentados, a infiltração do crime organizado e a taxação infernal da administração Lula e da esquerda. O conluio globalista e suas pautas deletérias contra a vida, a família e a propriedade. Defende a meritocracia e o trabalho sem abrir mão da assistência social. A candidatura de Flávio não é apenas útil, mas necessária, como um ato de resistência pacífico, democrático e republicano. O Supremo provavelmente fará de tudo para impedir seu nome nas urnas, mas cada ato jurídico, cada abertura de um novo inquérito, soará como um golpe de açoite na democracia.
Aos que queriam Tarcísio, digo apenas que ele poderia ter sido esse candidato. Poderia ter se mostrado como um estadista, mas falhou miseravelmente. Cheguei a ter esperanças quando chamou Moraes de tirano, lá no dia 7 de setembro. Mas me decepcionei profundamente quando ele correu no Supremo para se desculpar. O atual governador pode ser um bom fazedor de obras. Pode até vir a ganhar um viaduto com seu nome. Mas nunca, repito, nunca terá um busto em praça pública. É só mais um Paulo Maluf do regime. Sua aparente temperança é apenas covardia e apego. Um homem comum. E o povo brasileiro está farto de homens comuns, tá? Esse é o meu recado, é a minha mensagem, é a minha opinião. E eu aviso a vocês. Quem não entendeu isso, não entendeu nada do que está acontecendo. Não é uma democracia, é uma ditadura. É uma ditadura. E ela precisa ser denunciada aos quatro ventos, de forma republicana e democrática. E a candidatura do Flávio é essa oportunidade. Só isso, tá? Enfim. E terminamos o último Notícias do Dia deste ano de 2025. Vamos ter o recesso de fim de ano e em janeiro estaremos de volta. Mas se surgir algum fato relevante, você não deixará de ser informado. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando publicamos nossos vídeos. Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo em nome de toda a equipe do Insta News. Até janeiro!